Imagina pagar mais caro por um produto com uma qualidade menor, como é o caso do tomate em algumas capitais, o quilo está valendo até R$ 9,00. E aqui no estúdio a gente recebe o economista Marco Aurélio Cabral, que é professor da Universidade Federal Fluminense. Marco Aurélio, muito bom dia. Tudo bem, professor? Bom dia, Luciano Cabral, Raquel Novaes. Vamos tentar explicar aqui o que está acontecendo, porque se a gente for levar em consideração todo o ano passado, por exemplo, só no primeiro bimestre que não teve esse reajuste de preço, principalmente no caso do tomate. Quer dizer, todas as hortaliças, alimentos in natura em geral, tiveram elevação de preço. Só as condições climáticas e a sazonalidade podem explicar isso ou tem algo a mais? Eventualmente, Luciano, os preços, principalmente de legumes, hortaliças, que funcionam em concorrência perfeita, são muitos produtores e muitos consumidores, eles funcionam segundo leis de mercado. Então, eles respondem à quantidade ofertada e à quantidade demandada. Como o brasileiro está um pouco mais experimentando um orçamento um pouco melhor, ele eventualmente está demandando um pouco mais de alimentos também. Isso pode pressionar um pouco a oferta. Agora, eu acho que majoritariamente o que a gente está vendo na região sudeste é um fenômeno resultante das mudanças da questão climática. Será que essa mudança climática vai atrapalhar muito a inflação esse ano? Vai ter quebra de safra e os alimentos vão mais uma vez pesar no orçamento como aconteceu no passado? Pois é, Porque daí o governo também não consegue equilibrar a questão do crescimento com a inflação, né? É verdade, Raquel, essa é uma questão complicada. A gente tem tido aí sucessivamente problemas climáticos, não apenas no Brasil como no mundo. Então a questão do alimento hoje é uma questão do mundo inteiro e principalmente assim da questão do acesso do alimento pelos mais pobres, que é o mais preocupante, né? Então isso é verdade. Agora, por outro lado, eu não sei se exatamente isso significa uma inflação continuada de preços. Não há maneira da gente afirmar isso. Primeiro porque a economia é uma ciência social e assim, a gente não tem verdades matemáticas estabelecidas. E inflação se caracteriza por um aumento generalizado e continuado de preços. O que a gente está vendo aí no caso dos alimentos pode ser também ter um componente de um funcionamento normal de mercados onde a oferta foi quebrada por conta da questão climática. Mas tão logo as chuvas retornem a uma certa normalidade e os agricultores voltem a trabalhar normalmente, é razoável a gente esperar que os preços voltem a cair. Isso que eu queria saber, professor. Tudo bem? Bom dia para o senhor. Quando há uma quebra de safra por causa de eventos climáticos, por causa de chuva, por causa de seca, a resposta para o aumento dos alimentos é muito rápida. Choveu uma semana inteira, na semana seguinte já está tudo mais caro. E o contrário, para os preços voltarem ao normal, também é rápido ou tem uma inércia por causa de outros fatores além do clima? Ok. Não, o que acontece, Ana Paula, o que acontece primeiro, bom dia, né? E assim, no caso dos alimentos, como o ciclo de produção é muito curto, uma verdura, uma hortaliça, ela cresce rapidamente. Então é possível aí que em torno de um mês e meio após o término da temporada de chuvas, a gente já assista uma volta para a normalidade. O que significa isso? Significa que as famílias brasileiras, elas têm que estar atentas às mudanças de preço e fazer escolhas sensatas de substituição, eventualmente, de um produto por outro. Felizmente, na alimentação é permitido isso, a gente consegue fazer, né? A gente tem agora espinafre, agrião, alho poró, que são naturais agora dessa estação. Mas, professor, dá para também driblar de outra forma? Quer dizer, tem muita diferença de um comércio para outro? É assim, como os valores unitários são pequenininhos, Luciano, há uma tendência muito grande do comerciante querer ganhar em cima, inclusive antecipar o próximo custo de reposição do estoque deles. Então, assim, como ele está percebendo que há uma tendência de aumento temporário de preços, ele pode ser que ele esteja querendo fazer aí um jogo de ganha com os seus próprios estoques. No caso das hortaliças, das verduras, não é tão simples isso, porque os estoques são muito perecíveis, necessitam de refrigeração e, portanto, um custo adicional. Mas eu diria que pode ser que os comerciantes estejam ganhando extraordinariamente, sim. Professor, o Boletim Focus do Banco Central, né, que é divulgado a previsão toda semana pelo mercado, eles elevaram a previsão de inflação para esse ano pela segunda vez seguida já esse ano. Quer dizer, além dos alimentos, o que pode pesar ainda no bolso do consumidor durante 2013? Porque já em janeiro já é a segunda previsão de alta. Não, assim, o que preocupa neste momento agora, que também está sujeito à questão das mudanças climáticas, é a questão da energia, né, Raquel? Então a gente tem aí os preços controlados, eles respondem eventualmente, como a energia é a base de tudo, pode ser que a gente tenha aí sim uma tendência de aumento de preço. Uma outra questão que poderia levar também ao aumento de preço seria uma eventual desvalorização do dólar, que é algo que a gente espera, né? Principalmente porque hoje a gente na economia, o professor Bresser Pereira andou fazendo umas contas e ele diz que o dólar ideal para a agricultura vender bastante para o exterior, inclusive, seria por volta de 2,10, que é o que está aí. Mas, no entanto, a indústria, para retomar as exportações e a produção interna, ela precisaria de um dólar aproximadamente entre 2,70. Isso significaria 35% de valorização no ano. E, naturalmente, que se for esse o caso, a gente teria uma inflação razoável. E, portanto, a desvalorização do dólar tem que ser feita cuidadosamente, assim como também a gestão dos preços controlados.
Professor, os produtos da estação, eles também estão mais caros ou eles sofrem menos variação dos preços, mesmo com quebra de safra por causa da chuva? É difícil dizer, né, Ana? Porque, assim, os produtos da estação, eles funcionam bem se não forem estragados pela chuva. Então, assim, eu acho que tanto quanto a crise financeira internacional, as mudanças climáticas, sabe, Ana, elas representam mudanças lentas. Então, não vai ser um impacto em um único ano que nós vamos ver esses problemas. Na verdade, o que a sociedade tem que estar atenta, e o governo também, é a questão de como se preparar para essas questões no médio e longo prazo. Então, tecnologias de plantio, principalmente nas pequenas e médias propriedades, né? Andar com a reforma agrária, essa é uma agenda antiga da sociedade brasileira e que favorece os pequenos agricultores e que, portanto, aumenta a produção de alimentos internos na economia também, né? É naturalmente que a gente precisa aí ter tudo isso feito de uma maneira muito razoável, uma gestão muito racional desses processos, mas é importante que não parem. Agora, professor, essa situação em relação aos alimentos, por exemplo, é uma situação que está no país todo. A gente sabe que algumas regiões estão sofrendo mais, como a região sudeste, como o senhor disse. Na região de Campinas, o aumento do tomate, por exemplo, foi de 100%. E de algumas verduras também maior, o aumento foi maior do que no restante do país. Mas é comum mesmo, pelo menos nos primeiros 3 meses do ano, que a gente tem chuva forte e temperatura alta, tudo junto, complicar a situação da safra de verduras e hortaliças? Então, Luciano, é tudo uma questão de intensidade, né? As mudanças climáticas, elas não estão trazendo neve para o Rio de Janeiro no verão, mas elas estão trazendo mais chuvas para toda a região sudeste durante esse período. Então, a gente deve esperar para os próximos anos, eventualmente, aí uma dificuldades repetidas na produção de alimento. Então, novamente, é importante ter um planejamento aí cuidadoso, né? Uma integração entre as esferas estadual, municipal e federal, para a gente prevenir aí esse acontecimento nos próximos anos. Vamos aguardar então o que vai acontecer esse ano aí para o consumidor. Professor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. A gente agradece a participação do professor Marco Aurélio aqui mais uma vez no Edição das 10.